Olá pessoal, bem-vindos! Essa é a nossa aula de bagagem de Adélia Prado. Eu sou o professor Pedro Matias e nós dividiremos essa aula em 3 partes. Na primeira parte, nós verificaremos algumas questões em relação ao contexto e surgimento da obra e da vida da própria Adélia. Na segunda parte, nós veremos as características da poesia da Adélia nos poemas. E na terceira, cada uma das divisões do livro e analisaremos suas características e temáticas a partir dos poemas, fazendo uma síntese sempre ao final. Por isso, vamos até o final da aula juntos. Se gostar desse material, curte, compartilha. Se tiver dúvidas também, já comenta aí embaixo que eu vou respondendo conforme for possível. Se não quiser perder as próximas aulas, te inscreve. Adélia nasce em 1935 numa cidade chamada Divinópolis, que é uma cidade do interior de Minas em que há o cruzamento de várias ferrovias. O pai dela era ferroviário, o ferro e esse elemento do trem vai fazer parte do imaginário da Adélia. Ela vai fazer o magistério e depois o curso de filosofia, portanto foi professora a maior parte de sua vida. Ela acabou, devido à sua produção literária, se tornando diretora de teatro durante um período. Ela é católica praticante, isso influencia muito o imaginário dela e da sua poesia. No entanto, fica até o final, porque não é uma maneira óbvia de tratar o catolicismo e a religião. Nós temos que verificar que isso não é algo feito de uma maneira muito óbvia. Ela foi mãe de 5 filhos e também isso vai influenciar a maneira como ela enxerga a mulher na sua obra. E em 1950 ela perde a própria mãe. E ela vai dizer que aí é o início da sua carreira como escritora, em um certo sentido, porque é aí que ela começa a escrever. Ela lança o primeiro livro, Bagagem, aos 40 anos, em 1976, pouquinho antes do aniversário de 41 anos. Seguindo adiante, quando pro livro surgir, ela vai mandar os originais para um crítico chamado Afonso Romano Santana. Esse crítico tinha contato do Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta do modernismo, e enviou esses poemas para ele. O Drummond ficou muito encantado e acabou apadrinhando a Adélia e essa obra. Como assim apadrinhando? Ele indicou para vários editores dizendo que a Adélia não podia ser uma poeta que continuasse inédita. Ele vai ser o catalisador para a publicação. Mas para além disso, o Drummond conseguiu atrair um grupo de pessoas de prestígio para o lançamento do livro da Adélia. Então o Drummond mesmo estava lá, é esse viradinho pro lado errado da foto, mas também nós tínhamos Juscelino Kubitschek, o político, ex-presidente do Brasil, Antônio Ruais, o intelectual, Clarice Lispector, a grande escritora brasileira, e Nélida Pinhon, uma grande escritora também, mas menos conhecida na verdade que a Clarice. Tanto a Adélia quanto a Nélida são, hoje, das escritoras vivas do Brasil, 2 das maiores. Vamos ler uma citação juntos. Cotidiano é minha matéria-prima. Pedreira onde garimpo não só o ouro, mas a própria pedra. Se a poesia é experiência? Sim, de outro modo não seria linguagem que torna a linguagem por excelência. E para mim, é a experiência no mesmo sentido de experiência religiosa. Ambas pedem um especialíssimo verbo poético, que lhe constitui a própria cara. Nessa entrevista, a Adélia acaba sintetizando muito do que é a sua obra. Primeiro, o cotidiano é essa pedra fundamental da sua poesia. Toda a sua poesia passa pelo cotidiano. Isso nos leva a lembrar de Manuel Bandeira, grande poeta também do modernismo brasileiro. Mas ela e Manuel Bandeira têm diferenças, não é exatamente a mesma coisa. E nós temos que tomar cuidado com isso. Para além disso, a gente tem que entender que a experiência dela vai dar materialidade para sua poesia. Mas nós vamos ver que isso não é dizer que ela faça uma poesia autobiográfica. Para ela, o cotidiano, a religiosidade e a poesia estão entrelaçadas. A poesia é a expressão desses elementos que vai ser constituída como uma religião pela linguagem, para religar o ser humano. Vamos entender isso um pouquinho mais adiante. Vamos ler o primeiro poema juntos? Grande desejo. Não sou matrona, mãe dos Gracos? Cornélia. Sou mulher do povo, mãe de filhos. Adélia. Faço comida e como. Aos domingos, bato o osso no prato para chamar cachorro. E atiro os restos. Quando dói, grito ai. Quando é bom, fico bruta. A sensibilidade sem governo. Mas tenho meus prantos. Claridades atrás do meu estômago humilde. E fortíssima voz para cânticos de festa. Quando escrever o livro com meu nome, e o nome que eu vou pôr nele, vou com ele a uma igreja, a uma lápide, a um descampado, para chorar, chorar e chorar,
requintada e esquisita como uma dama. Então, quando a Adélia diz não sou matrona, mãe dos Gracos, Cornélia, ela tá dizendo que ela não é a mãe de uma linhagem ilustre, de uma mulher incrível como a Cornélia, fora do comum. Porque a Cornélia africana foi mãe dos irmãos Gracos, políticos reformistas da Roma Antiga. Ela foi a primeira mulher mortal a ter uma estátua num lugar público na Roma Antiga. Não, a Adélia não é como a Cornélia. Ela é mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Esse eu lírico, então, aqui está dizendo que ela é uma pessoa comum, mãe de filhos comuns, uma reles Adélia. Então a poesia da Adélia aqui é autobiográfica. Não tem elementos a gente dizer isso. Certamente ela está usando o nome dela, está usando elementos da sua vida, mas não estamos falando de autobiografia aqui, ok? Faço comida e como. Fazer comida é o quê? É alimentar, é cuidar, é nutrir. Ela é capaz de nutrir, mas ela mesma se nutre também. É uma mulher que não vai fazer todo o sacrifício para os outros. Vai se nutrir e se cuidar também. Aos domingos, bata o osso no prato para chamar cachorro. Uma marca bem clara daquela vida cotidiana mais do interior. Aqui, nos grandes centros urbanos, nas áreas centrais, esses elementos, bater no prato com um osso para chamar o cachorro para dar comida, já não são mais representativos. No contexto da Adélia, que a poesia marginal estava sendo produzida, que é essa poesia que vai falar também dos grandes centros urbanos, ela vai se deslocar e fazer uma poesia diferente nesse sentido. Quando dói, grito ai. Quando é bom, fico bruta. Ela é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Ela, por ser mãe, por ser uma mulher, ela não virou uma espécie de santa. Não, ela sente dor e reclama. E, para além disso, ela também sente prazer. Quando é bom, fica bruta. Quando é bom, ela aguenta. E aí a gente já tem um elemento de erotismo. O erotismo é bem importante na obra da Adélia. A sensibilidade sem governo. Então ela diz, tenho sensibilidades. E elas são desgovernadas, elas não têm limites. Mas tenho meus prantos. Então ela vai ter tristezas também. Claridades atrás do meu estômago humilde. E aí a gente tem mais de uma interpretação possível. Vou apontar duas que me parecem pertinentes. A primeira, claridades atrás do meu estômago humilde, ela também é mortal, ela também sente fome, mas também pode ser como se fossem borboletas no estômago, ansiedades. E fortíssima voz para cânticos de festa. Outro elemento ambíguo aí de sentido. Pode ser que ela esteja falando que ela tem fortíssima voz para festa, então para vida, para alegria, mas também cânticos faz uma referência à poesia aí. Ela tem fortíssima voz para produzir poesia. Quando escrever o livro com o meu nome e o nome que eu vou pôr nele, então quando ela escrever esse livro e pôr o nome desse livro, vou com ele a uma igreja. O que a gente faz numa igreja, gente? Vai ter na igreja dois dos sacramentos mais importantes da Igreja Católica. O batizado, que marca o início da vida, e o casamento, que é um compromisso. Então, nós temos dois elementos importantes que estão relacionados com a igreja, mas ela vai além. Ela vai a uma lápide. Lápide marca o fim da vida. Então, esse livro vai atravessar a sua vida, vai ir com ela nessas várias fases da vida. O que ela vai estar indo a uma lápide? Talvez mostrar para alguém o livro, como quem faz uma oração. Talvez ela esteja falando da própria morte. E a morte vai ser um dos elementos para o qual esses eu líricos estão se preparando também. Mas, por fim, vai a um descampado. No imaginário cristão, o céu, muitas vezes, é representado como um grande descampado. Um campo onde as pessoas ficam andando paz. Para chorar, chorar e chorar. O chorar representa a emoção aqui. Seja porque lembra daqueles que já não estão mais com ela, seja porque ela vai estar emocionada pelo lançamento do livro, seja porque a própria morte dela está chegando e ela está chorando no fim dessa vida. Requintada e esquisita como uma dama. Quando a morte chega, os outros nos vestem e nos é colocado uma roupa formal e nós ficamos requintados e esquisitos. Nós somos encaixadas em um estereótipo. E aqui pode ser a referência a isso que a Adélia está fazendo. Sensorial. Obturação é da amarela que eu ponho. Pimenta e cravo, mastigo a boca nua e me regalo. Amor tem que falar meu bem. Me dar caixa de músicas de presente. Conhecer vários tons por uma palavra só. Espírito? Se for de Deus eu adoro. Se for de homem, eu testo. Com os meus 6 instrumentos. Fico gostando ou perdoo. Procuro sol porque sou bicho de corpo. Sombra terei depois, a mais fria. Aqui nós temos vários elementos que fazem referências aos 5 sentidos. A poesia da Adélia vai ser muito corpórea, ela é muito marcada pela percepção.
A vida no mundo vai ser para Adélia marcada pelas sensações, por isso sensorial. Então a gente tem aqui referências aos 5 sentidos. Obturação é da amarela que eu ponho. Então obturação lembra dor de dente, então primeiro sentido tato aí. Logo em seguida nós temos o amarelo da cor. Pimenta e cravo, que tem aroma e gosto, porque ela mastiga a boca nua e regala-se. Amor, tem que falar meu bem. A gente começa com a audição. Me dar caixa de música de presente, também audição. Conhecer vários tons por uma palavra só. E aí a gente tem duas possibilidades. Pode ser tons de som, tons mais altos ou mais baixos, ou pode ser tons de cores também, e a gente tem uma sinestesia aí além da audição. Espírito, se for de Deus eu adoro. Então a fé dela é colocada aí. Se for de homem, eu testo. Homem não é para adorar, homem é um igual, então vai ser testado. Com os meus 6 instrumentos. E 6 instrumentos são esses? São os 5 sentidos e um sexto. Seja um sentimento, seja a fé, seja a esperança, seja qualquer outro elemento para além dos 5 sentidos. Fico gostando ou perdoo? Se esse homem passar nesse teste, ela vai ficar gostando dele. Se não passar, perdoa, é uma experiência que fica. Procura o sol, porque sou bicho de corpo. Então ela vai procurar sol, procurar sensações, procurar alegria, porque é um bicho de corpo, é um bicho vivo. A vida na Adélia tem a ver com as sensações e com viver uma vida completa. Sombra terei depois, a maestria. Quando a morte chegar, vai ser a sombra, vai ser esse descanso final, que é frio. A vida é quente, é cheia de sensações. Poema sobre absorvências no Totalmente Perplexas de Guimarães Rosa. Há, pois, conforme miro e vejo, o por dentro de mim, segundo o consentir dos desarrazoados meus pensares, é o bravo cavalo em as ventas arfando, se querendo ir, permanecido apenas no ajuste das leis do bem viver, comum, por causa de uma total garantia se faltando em quem mas dê. Ad formas que entregas assisto e assino. E o todo exterior desta minha pessoa recomponho, porém chega o só sinal mais leve de que aquilo ou isso é verdadeiro, para a reta eu a limpar com meu brabo cavalo. Ara, que eu não nasci para a permanência desta duvidação, mas só para ser eu mesmo, o de todo mundo desigual. Afirmador e consequente, Riobaldo, o Tatarana. Ixi! Então, pessoal, esse poema ela vai fazer referência ao Riobaldo, protagonista de um romance do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um dos maiores escritores da literatura brasileira também, do mesmo calibre de Machado de Assis e Clarice Lispector, e ele vai escrever como sua grande narrativa O Grande Sertão Veredas. Em toda a sua obra, ele vai ser conhecido pela sua linguagem, em que eles usam os mecanismos de formação de palavras da língua para criar palavras que, junto com alguns arcaísmos, palavras antigas que não são mais usadas, vai gerando uma linguagem muito criativa e especial que vai fazer com que seu livro tenha grande verossimilhança com a maneira de falar do interior de Minas Gerais. Se tu não souber o que é verossimilhança, tem uma aula minha sobre pacto narrativo no canal que pode fazer com que tu entenda melhor. Além disso, Riobaldo então é um personagem que vive uma grande contradição. Ele, embora seja religioso, também não sabe se ele não fez um pacto com o demônio. Além de ser um jagunço, um guerreiro, um homem de armas, ele é apaixonado por um colega. E isso faz com que esse homem seja muito dividido e não entenda muito bem o que ele está vivendo. Neste poema, nós podemos interpretar que é a voz do próprio Riobaldo que é esse eu lírico, uma homenagem ao modo como ela ficou perplexa com a obra do Guimarães Rosa. Ah, pois, no conforme miro e vejo por dentro de mim, segundo o consentido dos desarrazoados meus pensares, é o brabo cavalo em as ventas arfando, se querendo ir. Conforme olha para dentro de si e se analisa de acordo com aquilo que consente, seus pensamentos sem razão, desarrazoados, esse eu lírico, é uma confusão, como se fosse um cavalo pronto para partir, um cavalo pronto por estar bravo, permanecido apenas no ajuste das leis do bem viver comum, por causa de uma total garantia se faltando em quem mais dê. Ou seja, ela vai se segurar, vai se controlar, porque precisa fazer isso para viver em sociedade, devido às leis do bem viver em comum.
ela não tem garantias de nada. Não tem ninguém que possa dar uma garantia. E, portanto, esse eu lírico é controlado. Seguindo, ele diz: ad formas que entregas assisto e assino. Que ad formas são essas? Ad formas significa formas juntas. Assiste e assina. Assistir aí como verbo transitivo direto é ajudar. E assinar, colocar o nome. E o todo exterior dessa minha pessoa eu recomponho. Como assim? Vai se recompor a harmonia, se recompor o todo por meio de algo que é assistido e assinado. Então, a própria poesia desse eu lírico. Nós podemos ver aqui que há uma certa sincronia entre o eu lírico desse poema e o Riobaldo, mas ainda guarda semelhanças com o eu lírico dos outros poemas do livro. Porém, chega o só sinal mais leve de que aquilo ou isso é verdadeiro, para reta eu a limpar com meu brabo cavalo. Ou seja, não é uma pessoa que quer ficar em contradições. Chega uma certeza, vai partir para ação, vai limpar a reta com o cavalo como um cavalo que sai em carreira. Ara, que eu não nasci para a permanência dessa duvidação, mas só para ser eu mesmo, o de todo mundo desigual, afirmador e consequente Riobaldo Tatarana. Ela não nasceu para ficar em dúvida, só para ser eu mesmo, alguém que é diferente de todos os outros, desigual, portanto, mas segue reafirmando esse Riobaldo Tatarana. Riobaldo, então, o nome Riobaldo pode indicar um rio, algo que é dinâmico, que está sempre passando, que nunca é o mesmo, mas baldado, que está sob controle em um certo sentido. E Tatarana é a salamandra que cospe fogo, porque embora tenha essas contradições todas, além disso, o Riobaldo é o melhor atirador do grupo, e por isso ele tem o nome de Tatarana, que significa salamandra que cospe fogo. E termina com uma expressão wish, uma interjeição, que vai marcar a emoção que esse poema vai passar. Agora, ó José, faz intertexto com o Agora José do Drummond. É teu destino, ó José, a esta hora da tarde, se encostar na parede, as mãos para trás. Teu paletó abotoado, de outro frio te guarda, enfeita com 3 botões, a tua paciência dura. A mulher que tens, tão histérica, tão histórica, desanima. Mas ó José, o que fazes? Passeias no quarteirão, o teu passeio maneiro, e olhas assim e pensas, um modo de olhar tão pálido. Por improvável não conto o que tu sentes, José. O que te salva da vida é a vida mesmo, ó José, e o que sobre ela estará escrito, arrogo de tua fé. No meio do caminho tinha uma pedra, tu és pedra, e sobre esta pedra, a pedra, José, a pedra, resiste a José, deita, ó José, dorme com tua mulher, gira a aldraba de ferro pesadíssima, o reino do céu é semelhante a um homem como você, José. Nesse poema a gente tem texto com Agora José, mas também com No Meio do Caminho. São 2 poemas importantes de Drummond que vão aparecer aqui. A maior referência no livro para Adélia vai ser Drummond. A gente vai ver que o poema de abertura do livro já é um intertexto com Drummond. Outro elemento importante, se a gente pegar a biografia da Adélia, é a questão de que o companheiro dela se chama José também. Certamente as experiências de vida dessa mulher estão alimentando essa poesia, mas isso é normal. Mais adiante nós vamos olhar, fazer uma comparação com um pequeno trecho de um poema do Fernando Pessoa que vai deixar bem mais claro o que isso significa na poesia da Adélia. Então ela vai dizer: é teu destino, ó José, a esta hora da tarde, se encostar na parede e as mãos para trás, como alguém que espera. Teu paletó abotoado, de outro frio te guarda, enfeita com 3 botões, a tua paciência dura. Essa roupa que ele coloca guarda de outro frio. Enquanto ele estiver lutando, estiver lá fora, ele está vivo, ele não está morto. É legal lembrar que a gente usa a expressão paletó de madeira para representar o caixão também. A mulher que tens, tão histérica, tão histórica, desanima. A mulher dele, no caso, esse eu lírico, é histérica e histórica. A gente vai pegar aí histérica, é uma maneira que historicamente foi utilizada para estereotipar as mulheres. Lembrando que o Freud, por exemplo, na sua obra, já foi tratado da histeria,
que era uma condição feminina. Hoje, nós temos vários estereótipos sobre a mulher. Então, nós temos a questão da histérica e da histórica. Mas, ó José, o que fazes? O teu passeio maneiro, e olhas assim e pensas, o modo de olhar tão pálido. Então esse homem está angustiado. Por improvável, não conta o que tu sentes, José. E aí ela vai fazer uma pequena inversão no estereótipo de homem. Ela vai dizer, por ser improvável que tu sinta alguma coisa, não vale, não conta isso? O estereótipo de que homem não chora, que homem não se emociona, que homem não pode sentir nada. Tem que ser duro. O que te salva da vida é a vida mesmo, ó José. E o que sobre ela está escrito, arrobo de tua fé. O que vai salvar ele dessa angústia é o que ele acredita da vida. É aquilo que ele tem fé. E, para além disso, é a própria vida que vai salvar ele. Não adianta tu ficar te angustiando, meu amigo. Vai lá e parte para ação. A ação aqui, na poética da Adélia, vai estar sobre a reflexão, a angústia, porque ela vai sempre preferir viver a ficar simplesmente descrevendo e pensando sobre o mundo. Aí entra o poema No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema do Drummond, que é uma bomba na literatura brasileira, porque é um poema extremamente simples, feito de uma repetição. No entanto, ele tem várias referências dentro dele. Ele vai tratar, por exemplo, numa referência possível à Divina Comédia do Dante Alighieri, porque começa a Divina Comédia dizendo que no meio da vida houve um acontecimento. Pedra é um acontecimento na vida desse eu lírico do Drummond. Ela é um problema incontornável que precisa ser enfrentado. Aqui, na poesia da Adélia, vai aparecer como um problema na vida do José. Mas ela inverte ao fazer uma citação da Bíblia. Tu és pedra, sobre esta pedra. Jesus diz para Pedro que ele é pedra e que sobre essa pedra ele vai fundar a sua igreja. Jesus está dizendo que essa pedra é resistente e forte. E a Adélia está dizendo que tu és pedra. Sendo pedra, tu vai resistir a isso, José. Tu vai, a partir desse problema, fundar algo novo. A pedra, ó José, a pedra. É como se ela sugerisse ao José que a partir desse problema, ele fundasse um novo elemento, um novo José, e a partir disso pudesse superar. Resiste ao José. Então sobrevive, aguenta que isso vai passar. Deita, José. E aí ela chama pra intimidade. Dorme com tua mulher. Vem pra cama. Gira a aldraba de ferro pesadíssima. Então sai desse inferno, tirando essa fechadura pesadíssima, abre essa porta para sair desse inferno de angústia. O reino do céu é semelhante a um homem como você, José. Então ela está dizendo, olha, paraíso é como um homem como tu, não te angustia. Vem pra cama ficar comigo. E aqui tem um elemento importante. Não é o paraíso, é você, José, mas é semelhante a um homem como você. Ou seja, diferente de outros elementos das poesias, principalmente antes do modernismo, mas também no modernismo, que nós temos um elemento romântico em que aquele objeto do afeto é tudo. Esse eu lírico guarda-se ao direito de dizer que é semelhante a um homem como ele. Ou seja, a outros. Fica subentendida essa ideia aí. É importante compreender que a poesia mais sugere do que diz, e que nós temos de pegar essa sugestão e interpretar a partir daí. Mas bonito poema, né? Vamos seguir adiante? A Serenata. Uma noite de lua pálida e gerânios, ele virá, com a boca em mãos incríveis, tocar flauta no jardim. Estou no começo do meu desespero, e só vejo dois caminhos, ou viro doida, ou santa. Eu que rejeito e exprobo o que não for natural como sangue e veias, descubro que estou chorando todo dia. Os cabelos entristecidos, a pele assaltada de indecisão. Quando ele vier, porque é certo que vem, de que modo vou chegar ao balcão sem juventude? A luz, gerânios e ele serão os mesmos. Só a mulher entre as coisas envelhece. De que modo vou abrir a janela se não for doida? Como a fecharei se não for santa? Então a serenata vai começar pegando um amor idealizado. Uma noite de lua pálida e gerânios, ele virá com a boca e mãos incríveis tocar flauta no jardim. Remete àquele hábito antigo de fazer serenata para as amadas, a fazer uma declaração de amor. Vai remeter então a esse amor idealizado, a esse amor romântico de antigamente. E daí ela vai quebrar essa visão quando começa a entrar a ideia de desespero. Estou no começo do meu desespero e só vejo dois caminhos, ou viro doida ou viro santa. Doida e santa aí
São dois elementos que o Foucault, por exemplo, coloca como fora do comum. Dois elementos que têm o poder do discurso da profecia. Aqui a gente pode olhar para eles da seguinte maneira: doida, porque não precisa seguir as regras sociais, e santa, porque consegue abrir mão da vida carnal, a vida das sensações. Um elemento de pureza e um elemento que não consegue se incluir dentro dessa vida social, das amarras sociais. Eu que rejeito e exprobo o que não for natural, como sangue e veias, descubro que estou chorando todo dia, os cabelos entristecidos, a pele assaltada de indecisão. Então ela que rejeita e exproba, ou seja, condena tudo aquilo que não for sangue e veias, e aí a gente está falando de um amor realista, porque o que o coração é? O coração é um símbolo do amor. E ela tá dizendo, ela quer o coração de sangue e veias. E não aquele coraçãozinho idealizado que representa o amor idealizado. Vai dizer que ela tá sofrendo com esse amor. Ela vai dizer que já notou, tá chorando todo dia, que os cabelos estão entristecidos, a pele assaltada de indecisão. Então, esse sentimento tá trazendo elementos negativos para a vida dela. Ela diz que quando ele vier, porque é certo que vem, é certo que o amor vai chegar. De que modo eu vou chegar ao balcão sem juventude? De que modo ela vai chegar ao balcão sem ter aquela visão sobre o amor que ela tinha na juventude, uma visão idealizada, de que acreditava que o amor poderia dar conta de todas as coisas. A luz, Jerônimos e eles serão os mesmos. Só a mulher envelhece. As coisas permanecerão as mesmas, mas a visão dela sobre as coisas mudou. De que modo vou abrir a janela se não for doida? Como é que vai abrir a janela se não for doida? Porque só uma doida vai ignorar as pressões sociais em relação ao relacionamento, todo o sofrimento que esse relacionamento vai vir. Então ela, sabendo disso, tem que ter uma ponta de loucura para viver esse relacionamento. Como a fecharei se não for santa? Como é que eu vou ignorar o sentimento, ignorar essa atração, se não for uma santa? Se não for um ser humano fora do comum, de pureza, que abriu mão de uma vida erótica. Então, essa serenata vai questionar um amor idealizado e aceitar as contradições da vida. Bonito, né? Confeito, outra visão de amor. Quero comer bolo de noiva, por açúcar, por amor carnal. Um disfarçado de coração e sininhos. Um branco, outro cor-de-rosa. Um branco, outro cor-de-rosa. Então, em confeito, a gente tem... Confeitar é fazer um bolo, é fazer um doce. Na ideia de confeitar, aqui está a simbologia do bolo enquanto amor. Nós temos uma alegoria constituída aqui. E ela vai dizer, quero comer bolo de noiva. Esse é o lírico que quer comer o bolo do casamento. Um amor que dá em casamento. Por açúcar, por amor carnal. Tem o açúcar que vai representar o afeto e o amor carnal que vai representar o sexo, o erotismo aqui. Disfarçado de coração e sininhos. Coração, de novo, representando os sentimentos. E sininho aqui, que faz referência quando as pessoas casam, toca o sino. Mas também o formato de um sino lembra o formato da vulva. Então o erotismo aqui marcado novamente. Um branco, a pureza do relacionamento, o outro cor-de-rosa. Erotismo, um branco, a pureza, o outro cor-de-rosa. E esse final, a repetição, pode fazer alusão aos movimentos da vida, entre coisas boas, coisas ruins, entre idas e vindas, mas também da relação sexual, que também tem esse som repetitivo. Amor feinho. Esse é dos meus favoritos. E tu vai gostar também. Eu quero um amor feinho. Amor feinho não olha um pro outro. Uma vez encontrado, é igual fé. Não teologa mais. Duro de forte, o amor feinho é magro, doido por sexo. E filho tem os quantos ágios. Tudo que não fala, faz. Planta beijo de 3 cores ao redor da casa. E saudade roxa e branca. Da comum e da dobrada. Amor feinho é bom porque não fica velho. Cuida do essencial. O que brilha nos olhos é o que é. Eu sou homem, você é mulher. Amor feinho não tem ilusão. O que ele tem é esperança. Eu quero um amor feinho. Aqui a gente tem amor feinho. Esse feinho dá um elemento de afeto, mas ao mesmo tempo, ao dizer feinho, a gente tem a marca aqui de que não é um amor idealizado. Não é um amor perfeito. Ela quer um amor feinho. Amor feinho não olha um para o outro. O amor feinho não fica analisando, não fica julgando, não fica apaixonadamente idealizado. Não. Uma vez encontrada, igual fé, não teologa mais. Quando nós encontramos esse tipo de amor, vai ser igual fé, uma crença um no outro.
não vai ter mais uma teoria sobre ele. Teologia é a teoria de Deus, da fé. Ele vai dizer que nós não teremos mais isso. Vai simplesmente ser vivido e não refletido. Duro de forte, amor feinho é magro, doido por sexo. Então é um amor duro, como uma pessoa que passou por sofrimentos. Ele vai ser forte, magro, mas vai ter sexo também. Amor feinho não tem essa pureza dos amores românticos dos contos infantis. Não, ele tem sexo também. E filhos, tenha-os quantos haja. Ele não é um amor controlado. Os seus frutos virão conforme tiverem de vir. Tudo que não fala, faz. Esse verso tem uma relação com outro poema que a gente vai ver depois, que é o Ensinamentos. Espera pra gente fazer essa comparação. Planta beijo de 3 cores ao redor da casa, e saudade roxa e branca da comum e da dobrada. Uma alusão a esse antigo hábito cotidiano de cuidar dos jardins em volta da casa, que não é mais tão cultivado, mas ao mesmo tempo também a questão da saudade. Branco, roxo. Branco é uma das cores que representam experiências boas, como casamento, a pureza, etc. E o roxo é uma das cores do luto. Essa lembrança, essa saudade da comum e da dobrada, saudade dos tempos que já foram, e da dobrada, a morte que levou as pessoas. Amor feinho é bom porque não fica velho. Então o amor feinho não envelhece. Ele é perene, ele existe, ele não vai nunca sair de moda. Cuida do essencial. O que brilha nos olhos é o que é. Ele vai se importar sempre com aquilo que é o mais importante, que é o brilho nos olhos, que é o próprio amor em si, que é o erótico entre esse casal. E vai dizer, eu sou homem, você é mulher. Então, reforça a ideia do erotismo, mas também da diferença. As pessoas não são iguais e terão que lidar com essas diferenças. Amor feinho não tem ilusão. Negando de novo uma idealização. O que ele tem é esperança. Eu quero amor feinho. O que vai ter esse amor é esperança de que dê certo, que as coisas sigam em frente, que haja felicidade, que seja possível. Uma crença. E o eu lírico vai terminar afirmando que ela quer um amor como esse, e não um amor idealizado. De novo, outro poema da negação da idealização do amor. Terá alguns poemas em que a gente não verá essa negação, mas é importante a gente já ir analisando os elementos que são comuns na obra da Adélia. Tranquilo? O vestido. No armário do meu quarto, escondo de tempo e traça, meu vestido estampado em fundo preto. É de seda macia, desenhada em campânulas vermelhas, à ponta de longas hastes delicadas. Eu o quis com paixão e o vesti com um rito, meu vestido diamante. Ficou meu cheiro nele, meu sonho, meu corpo ido. É só tocá-lo, volatiza-se a memória guardada. Eu estou no cinema e deixo que segurem a minha mão. De tempo e traça, meu vestido me guarda. Esse vestido vai ser um dos poemas que vai marcar outra característica da Adélia. Os objetos vão funcionar como se fossem uma chave para uma memória. Esse é um livro de memórias, entre outras coisas. Como se fosse uma chave de portal de Harry Potter. Ela toca no vestido e retoma o passado. O Harry Potter vai para outro lugar. Ela vai para um lugar no passado. Então, ela guarda no armário do meu quarto, escondo de tempo e traça meu vestido estampado em fundo preto. No armário, o lugar onde se guarda. No quarto, a sala mais íntima de uma casa, o vestido está lá, guardado. Do tempo, o esquecimento, e da traça, a destruição, o fim. Um vestido estampado em fundo preto. É de seda macia, desenhado em campanulas vermelhas à ponta de longas hastes delicadas. Então um vestido sensual, um vestido de encontro. E eu o quis com paixão e vesti com um rito. Ela desejou muito esse vestido e vestiu como se fosse um rito para alguma coisa. E o vestido diamante, o rito de encontrar seus namorados, seus amantes, seus homens. Ficou meu cheiro nele, meu sonho, meu corpo ido. Então é um vestido que deixou o cheiro que ela teve em outra época, os sonhos que ela já teve e não tem mais, mas também o corpo que foi envelhecendo. É só tocá-lo, volatiza-se a memória guardada. Quando ela toca nesse vestido, a memória toma vida novamente. Eu estou no cinema e deixo que segure minha mão. De tempo e traça, meu vestido me guarda. Ao tocar nesse vestido, ela retoma as lembranças e os sentimentos que humanizam esse eu lírico.
e, portanto, ela consegue manter a vida a partir dessa memória que traz os sentimentos de volta. Vida, então, para Adélia, é sentimento. É viver certas ações e poder revivê-las a partir da memória. Beleza? O homem permanecido. Era uma vez uma venta fremente, um duro queixo. Era uma vez um pisado de levantar pedra e poeira. O que chamam de morte devastou com as narinas, o maxilar, o dorso dos pés e sua planta. Sobrou um gesto reto no espaço, a fremência, um modo de passos e voz. Eu lembro coisas que acontecerão. Era uma vez um homem que está rijo e cantante, sem o espírito e a lei da gravidade, alegre de nenhuma ameaça. Então, o homem permanecido. Esse homem vai permanecer. Permanecer é a quê? Vamos lá. Era uma vez. Começa com esse verbo era e esse início de história infantil, de contos de fada, que marca que a história está fora do tempo. Então a gente já tem aqui uma questão de uma temporalidade confusa. Uma venta fremente, um duro queixo. A gente tem aqui uma metonímia, que é usar uma parte para representar o todo. Então, uma venta fremente, uma narina que vibra e um duro queixo. Era uma vez um pisado de levantar por pedra e poeira. Está descrevendo um homem aqui. O que chamam de morte devastou com as narinas, o maxilar, o dorso dos pés e sua planta. A morte, então, foi levando tudo que era do corpo desse homem. E ficou o quê? Sobrou um gesto reto no espaço. A fremência, um modo de passos e voz. Sobre as lembranças das coisas que ele fazia. Eu lembro coisas que acontecerão. Aqui a gente tem a marca. Ela lembra de coisas que acontecerão. Como todos morrem, ela pode lembrar daquilo que vai acontecer ao lembrar deste homem. Lembrar da morte que vai chegar. Era uma vez um homem que está rijo e cantante, sem o espírito e a lei da gravidade. Então ele está rijo por causa do rigor morte, esse homem está morto, e cantante. Por quê? Aí a gente tem mais de uma interpretação. A primeira possível é que quando as pessoas morrem e vão para uma funerária, por exemplo, vão colocar vários algodões embebidos em líquidos em todos os orifícios dela, porque a partir do momento que a gente morre, o processo de decomposição interna começa. E começa a sair vários gases, vários líquidos, uma coisa bem bonita de se ver. Mas também, a partir desse processo, começa um monte de barulhos, um monte de sons sair desse corpo. Ai, escatológico! Sim, escatológico. Na Adélia também vai ter escatologia. Mas, para além disso, cantante a gente pode dizer também que é uma referência à poesia. Retomar a ideia dessa lembrança, dessa memória, por meio do aparato poético. Sem o espírito e a lei da gravidade. Sem o espírito já se foi, representando o fim da vida, mas sem a lei da gravidade, porque o corpo já não existe mais para ser atraído pela massa da Terra e cair ao chão. Então não existe mais corpo, não existe mais massa. Alegre de nenhuma ameaça. Não nada mais pode ameaçar ele, então ele está seguro, está alegre. Belo poema também que vai falar sobre a morte, sobre a memória de alguém que já se foi. Esse homem cruel lírico. Vamos às características então da obra da Adélia. Primeira questão é que ela faz parte da literatura contemporânea, que é essa literatura produzida de 1950 para cá. Nesse contexto, muitos elementos são heranças do modernismo. A primeira questão é justamente essa herança do cotidiano. E por isso tem uma referência a Manuel Bandeira ali. A Adélia vai utilizar o cotidiano na sua obra. E a partir do modernismo, não existe mais algum elemento, algum tema que seja, por natureza, tema poético, assunto para lírica. O modernismo vai reivindicar que qualquer coisa pode ser lírica, desde que receba um tratamento na linguagem. E é isso que vai haver com a poesia da Adélia. Ela vai se apropriar desse cotidiano, mas de uma maneira muito diferente da do Bandeira. O Bandeira vai observar esse cotidiano e dissertar sobre ele, falar sobre esse cotidiano. Mas, na maioria de seus poemas, há um certo afastamento, um observador de fora. Na poesia da Adélia, não. É a vida nesse cotidiano tratada, transformada em sentimento e memória, que é o objeto dessa poesia, na vida no interior, e uma valorização da simplicidade das coisas em si. Vamos olhar uma outra citação. Escrevo para exprimir experiências e sentimentos que,
se forem arte, deverão corresponder ao sentimento coletivo. Isso é bem importante porque a vida da Adélia irá alimentar essa obra. Ela vai realmente usar essas experiências, mas atrás de uma certa universalidade. Significa que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história, pode se interessar por aquele tema, porque são elementos que todos nós viveremos. A literatura da Adélia é alimentada pela sua experiência de vida, mas nós não estamos falando de uma obra autobiográfica. Nós vamos chegar ali num slide em que nós vamos falar sobre Fernando Pessoa, em que isso vai ser aprofundado. Pessoal, tá gostando da aula? Te inscreve, comenta se tiver dúvidas, compartilha para quem tu acha que pode se interessar. Isso é bem importante porque isso define o ranqueamento desse vídeo no YouTube, isso define se nós iremos ser indicados para outras pessoas quando elas pesquisam Adélia Prado, beleza? Outras heranças modernas da Adélia. Primeiro, uma linguagem simples, com coloquialismos e inversões sintáticas. Linguagem simples não tem muitas palavras complexas, é um vocabulário simples. No entanto, pode ter uma ou outra palavra que causa um pouquinho mais de dificuldade por ser uma palavra mais antiga, menos usada, mas no modo geral é um vocabulário acessível. Coloquialismos, expressões que a gente usa na fala e que não estão na norma culta, também aparecem nos poemas. E muitas vezes nós temos algumas inversões sintáticas. Sai daquela ordem direta da oração, sujeito, verbo e complementos e adjuntos, para outra organização que causará outros efeitos. Por exemplo, no vestido, a gente tem os adjuntos adverbiais no início da oração em vez de no fim, o que causa um efeito de zoom out. A gente vai lá no armário, no quarto e a gente olha para esse sentimento. Outra coisa é que o José Helder Alves vai dizer que a poesia da Adélia é uma poesia vitral. O que isso significa? Que vários caquinhos, vários pedacinhos, vários versos aparentemente diferentes vão ser colocados juntos, que ao serem olhados de longe vai dar para ver a formação de uma imagem poética, como um vitral de igreja. Por isso, às vezes, tem alguns versos que parecem não ter nenhuma ligação entre si, mas ao ler aquela estrofe inteira, ao ler aquele pedaço do poema, porque em bagagem a gente não tem a constituição de estrofes, isso é bem importante, nós vamos perceber que sim, forma algum sentido na totalidade daqueles versos. Os versos de bagagem são livres e, para além disso, muitos são brancos, sem rimas. Intertextualidade é bem importante na obra da Adélia. A gente vai ter intertextualidade com outros autores importantes da literatura brasileira e portuguesa, mas também, principalmente, com a Bíblia. Humor tem alguns poemas, mas é diferente de ironia, que pode aparecer, mas não com tanta frequência. O que é ironia? É dizer uma coisa querendo significar o exato contrário. Eu vou citar um exemplo do Graciliano Ramos. No livro Infância, que é um livro de memórias do Graciliano Ramos, ele vai dizer o seguinte, que na infância ele ganhou um casaco cor de macaco e que as pessoas elogiavam muito, diziam que ele estava muito bonito. Lá pelas tantas, ele percebeu que elas elogiavam porque ele estava muito ridículo, elas estavam rindo dele. Mas que ele não ficou triste, porque ele descobriu algo maravilhoso que era a ironia. Dizer que ele estava bonito, mas na verdade ele estava querendo dizer que ele estava ridículo. Isso é ironia. Ambas, experiência poética e religiosa, nos conectam a um centro de significação não racional. Isso é religioso. A poesia e a oração como um salmo é poesia. Para Adélia, então, a religião e a poesia estarão no mesmo nível, fazem parte da mesma coisa, têm a mesma função. Que função é essa? A função da poesia e da religião é religar o ser humano. Como assim? Religião vem do verbo religar, que significa reconectar. Portanto, tanto a poesia quanto a religião têm a função de nos religar com aquilo que nos faz humanos, aquilo que nos faz ser aquilo que nós somos. Esse ser maravilhoso de experiências, de aprendizados, de crescimento. Para Adélia, esses dois elementos estão conectados, então, porque tanto a poesia quanto a religião é um jeito de se conectar com as memórias, com os sentimentos, com tudo aquilo que nos relaciona enquanto humanos. Mas isso não significa dizer que tem uma religiosidade nos poemas da Adélia, que é a partir de uma moralidade judaico-cristã. Não.
Na Adélia não existe uma hierarquia entre homens e mulheres, uma coisa que existe na moralidade judaico-cristã. Afinal, Deus criou Eva da costela de Adão. Então, primeiro veio Adão e depois Eva. Para Adélia não tem um desnível. Para além disso, nós temos sensualidade e erotismo como um elemento importante da obra da Adélia, que é negado na moralidade judaico-cristã. Por isso a gente não pode confundir as duas coisas. Esse Deus da obra da Adélia é um Deus arcaico, é um Deus do Velho Testamento, um Deus muito mais próximo de nós humanos do que do Novo Testamento, o Deus do perdão, do Novo Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o Deus perfeito. No Velho Testamento, Deus estava muito mais próximo daquelas figuras dos deuses gregos e de outros panteões politeístas. Esse Deus do Novo Testamento, não. Ele é muito perfeito, equilibrado, harmonioso. A obra terá várias epígrafes, tanto para a obra toda quanto para cada uma das suas partes, à exceção da última. As epígrafes todas são de origem religiosa. À exceção da primeira, que é uma epígrafe dos Cânticos das Criaturas de São Francisco, as outras são do Velho Testamento. Por fim, então, a gente pode afirmar que a escrita para Adélia é algo divino e está muito mais próximo de uma inspiração do que um trabalho de pesquisa poética. E isso historicamente foi utilizado para dizer que a Adélia não era uma grande poeta como outros e desqualificá-la. Gente, a gente não pode descartar a hipótese muito forte de um grande machismo nessa relação com a herança que a Adélia vai começar a construir com bagagem. A partir disso, para ela, o que a gente tem que marcar é que a poesia está mais próxima da inspiração divina do que de um trabalho de pesquisa estética desenvolvida. Quando ela é perguntada, por exemplo, por que a partir de bagagem ela separa as estrofes, coisa que em bagagem não é feito, a Adélia vai dizer, porque eu achei que ficava bonitinho. E pronto, é isso. Ela é muito mais uma inspiração, uma anotação de algo que ela sentiu, do que uma poesia pensada, refletida. Poesia para Adélia, então, está muito próximo de falar com Deus. Poesia é oração. Agora a gente começa a entrar nas polêmicas. É aquela feminista verdadeira, que não esconde nem exibe seu fogão. Outra entrevista da Adélia. A Adélia é feminista? Essa é uma pergunta que eu não posso responder. Eu sou homem, eu estou falando do feminismo. Não tem como eu dizer isso. Mas a gente pode, a partir dos elementos da poesia dela, refletir sobre algumas questões disso. A primeira é que uma das grandes temáticas da poética da Adélia é a condição feminina. A partir da condição feminina, ela vai refletir com, na maioria dos poemas, se não em todos, um eu lírico feminino, que vai fazer uma visão positiva sobre a mulher. A mulher é capaz, ou tão capaz quanto o homem. Ela é criadora, ela tem força, ela vai ser algo que não merece pena ou ser menor. É algo tão grande quanto o ser humano qualquer. E, portanto, ela vai valorizar essa mulher, uma visão positivada da mulher. Para além disso, vai falar dos papéis sociais da mulher como filha, como companheira, como mãe. Mas a mulher, para além disso também, vai falar por isso dos anseios femininos, para além dos estereótipos, para além daquelas marcas que a gente impõe contra a mulher, dizendo a mulher é assim. Ela vai usar esses estereótipos, inclusive, em alguns poemas, para revertê-los, dizer, sim, eu sou sentimental, mas isso todos os humanos são. Lá no poema Ó José, ela vai dizer, teu sentimento não vale nada, José, porque tu é homem? Basicamente foi isso que ela disse. Mas, ao mesmo tempo, lá no poema Grande Desejo, nós temos a sensibilidade sem governo. Ou seja, ela também assume essa sensibilidade para ela, porque isso são características humanas, me parece. Por fim, esse eu lírico da Adélia, ela vai ter anseio de fazer poesia. Um dos grandes temas da obra da Adélia é justamente a vontade de escrever poesia, é a própria poesia, o fazer poético. Metalinguagem, metapoética. Então, ela é feminista? O que tu acha? Coloca aí embaixo. Tu acha ela feminista? Não é? Assim a gente vai discutindo e vamos criando juntos essa compreensão. Eu sou menor do que a obra. Você não pode ficar bobo, confundir o livro com você, a boniteza do livro com a sua. De novo, retomando aqui essa questão de que para Adélia, ela não está fazendo autobiografia. Ela não está confundindo o livro
com ela mesma. Agora que eu venho prometendo desde o slide 1, que eu vou falar do Fernando Pessoa, vamos lá. Então, um dos elementos importantes da Adélia é a pessoalidade, uma relação íntima com a poesia. A poesia é produzida a partir das memórias, das ações feitas, dos sentimentos desse eu lírico. E isso tem a ver com o toque, com as sensações, com tudo isso. Então, essa poesia tem um tom confessional. Significa que é como se fosse uma confissão, algo que está sendo nos contado dentro do confessionário ou entre amigos, num lugar íntimo. E ela é muito marcada por um memorialismo. A memória resgata elementos que aconteceram no passado, seja da infância ou da família, e esse resgate lá de trás vai trazer sentimentos que vão ser transformados em poesia. A grande memória é da família mesmo. E esses sentimentos vão trazer nostalgia, melancolia, muitas vezes, a tristeza pelo tempo que se foi, mas isso é diferente de um pessimismo. A Adélia não tem uma visão de que nada mais de bom pode vir, que tudo de bom está no passado, ou que o futuro não tem nada a oferecer. Em grande parte, isso diferencia do Drummond, que é a grande referência dela. E por isso nós temos que tomar cuidado quando falarem de uma visão pessimista da Adélia. Melancólica, sim. Pessimista, cuidado. Verifica se naquele poema existe algum tipo de pessimismo, algum tipo de fatalismo, ok? Toda a poesia da Adélia é muito marcada por uma esperança de que essa obra venha a público, uma esperança de que o mundo possa ser melhor, uma esperança positivada no futuro. Nós vamos ter de fazer a discussão que eu venho trazendo até então. É autobiográfico? E aí eu trago o poema Autopsicografia, do Fernando Pessoa, que é esse da foto, para a gente pensar um pouquinho o que significa falar de que ela usa material biográfico para sua poesia. Pessoa diz no Autopsicografia o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. O que nós estamos dizendo ali? O poeta vai fingir a dor que ele realmente sente, que ele vai fingir que é dor na poesia. Ele finge completamente. Então essa experiência de vida vai ser utilizada para alimentar a poesia, mas vai passar justamente por uma transformação que é a linguagem. Para virar a poesia, ele em algum nível é uma espécie de ficção, ok? Eu descobri que o erótico é sagrado. Veja a liturgia, é um procedimento carnal, puramente erótico. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Tomai e comei. Aqui nós estamos reafirmando isso. Ela não vai assumir essa moralidade judaico-cristã e excluir a sensualidade, o erotismo de dentro da sua obra. Então a obra da Adélia vai ser muito marcada por um humanismo, ser humano com medida de todas as coisas. Os sentimentos, as sensações, elas são valorizadas e são importantes na obra dessa Adélia. O erotismo faz parte da obra, a corporeidade da poesia cintila pelos 5 sentidos, a tentativa de encontrar o eu nos elementos concretos, então encontro o eu nesse vestido, encontro o eu nessa vida que vai ser sentida e percebida, uma dimensão prática dos sentimentos. Então, os sentimentos vêm das ações, os sentimentos são resultado das ações que geraram memórias. Essa poesia sensorial vai ser constituída a partir de cores, texturas, cheiros, gostos, sons. O ser humano é um ser contraditório, então muitas vezes nós vamos ter o eu lírico falando algo, mas uma contradição ali, como no poema das absorvências do Guimarães Rosa. No entanto, sempre há uma busca para harmonizar essas contradições da vida. O principal elemento para harmonizar tudo isso? A própria poesia. A poesia vai ser um caminho de harmonização. Epígrafe do livro. Epígrafe é uma pequena citação de algo. Aqui vai ser um intertexto, na verdade, da Adélia, porque ela vai pegar o Cântico das Criaturas do São Francisco e vai reescrevê-lo. A epígrafe resume, vamos dizer assim, as ideias principais do livro. Vai ter uma epígrafe do livro todo, que é essa que está aí disponível para vocês, e logo em seguida nós vamos ver de cada uma das partes. Louvai o Senhor, livro meu irmão, com vossas letras e palavras, com vosso verso e sentido, com vossa capa e forma, com as mãos de todos que vos fizeram existir. Louvai o Senhor.
da imitação do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, a quem devo a graça desse livro. A Adélia vai começar a pensar e acreditar que é poeta a partir da relação com um padre da congregação dela. O padre vai olhar para ela, porque ela escrevia alguns poemas no jornalzinho da congregação, e dizer: Adélia, tu é poeta. E ela vai se apropriar dessa função social, dessa posição social. A partir desse momento, a Adélia vai escrever o livro e vai dizer o seguinte, que se o livro for bom, que São Francisco ajude que ele seja publicado. Por isso, esse elemento que ela diz que é a ele a quem ela deve pela publicação do livro. Mas para além disso, Cântico das Criaturas é um cântico em que São Francisco propõe uma nova religiosidade cristã. Até então, existia uma concepção de que existia uma hierarquia dentro da criação divina. Vinha primeiro Deus, depois os homens, depois os outros animais, plantas, pedras e todo o resto. Mas ser humano estava acima de tudo. São Francisco, ao começar o Cântico das Criaturas, ele vai propor o seguinte: o sol é meu irmão, a pedra é minha irmã, a árvore é minha irmã, tudo é criação divina. E, portanto, nós não podemos crer que o ser humano está acima disso tudo. Ele vai negar essa hierarquia. Ao dizer que ela também deve ao Cântico das Criaturas e a São Francisco a publicação dessa obra, o que ela está dizendo? Ela deve a essa concepção, a esse aprendizado de que não existe uma hierarquia dada por Deus, a poder acreditar que ela, uma mulher, pode escrever um livro de poesia dentro de uma tradição lírica que é extremamente masculina. Vamos olhar um pouquinho a estrutura do livro então. O nome é Bagagem. Mas por quê? Bagagem que a gente leva, que a gente acumulou. É bagagem desses acúmulos da experiência da Adélia até aquele momento. A experiência de vida, mas também as experiências de leituras que fazem parte da vida. Então todos esses acúmulos que formam o eu lírico desses poemas. É uma espécie de herança que ela vai dizer: olha, é daqui que vem tudo isso. Vem desses escritores, dessa religião, dessas experiências de vida, dessa maneira de ser que eu vou construir meu livro. São 113 poemas divididos em 5 partes. A última parte só tem um poema, e todas as outras têm um pouquinho menos poemas que a anterior. Que interpretação a gente pode dar para isso? Uma possível interpretação é que numa viagem ou na viagem da vida, cada vez mais a bagagem fica cheia de memórias, de experiências, de aprendizados, e portanto a gente tem cada vez menos espaço para colocar coisas novas. Conforme a vida vai passando, mais a gente se vira para aquilo que a gente já construiu e conquistou. A última parte só tem um poema. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Retomando a questão das epígrafes, nós temos para o livro todo uma epígrafe, que a gente acabou de ler, e cada uma das partes, à exceção da última, vai ter sua própria epígrafe. Todas retiradas da tradição judaico-cristã. A do livro do Cântico das Criaturas, do São Francisco, e as outras do Velho Testamento. A epígrafe da primeira parte se chama O Modo Poético. Chorando, chorando, sairão espalhando as sementes. Cantando, cantando, voltarão trazendo seus feixes. Escrito nos Salmos. Os Salmos supostamente foram escritos pelo rei Davi, da Bíblia, e a gente vai olhar aqui, chorando, chorando, chorando. Está relacionado aos sentimentos aí, sairão espalhando as sementes. Cantando, cantando, produzindo poesia, alegres, voltarão trazendo de seus feixes. Os frutos desses sentimentos são esses cânticos, essas poesias que ela está produzindo. Então, o modo poético é, em boa parte, uma síntese do livro todo. Tudo que vai aparecer no livro vai estar no modo poético. Porque no modo poético vai dar tudo aquilo que cria esse modo de fazer poesia da Adélia. Primeiro poema do livro e um dos mais importantes para entender a obra. Vamos lá? Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceita subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura, minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida? É maldição para homem, mulher é desdobrável. Eu sou. Belo poema, vamos entender ele um pouquinho melhor? Começa com licença poética. A gente tem mais de um sentido aí.
O primeiro é que esse é um intertexto com um poema do Drummond chamado Poema de Sete Faces, do primeiro livro do Drummond, ou Alguma Poesia. Ela vai com licença poética, então com licença para usar esse poema do Drummond. Essa é a primeira interpretação possível. Com certeza, uma homenagem a esse poeta que ajudou tanto também a esse livro ser publicado. Segundo sentido, com licença poética, no sentido de licença poética é a liberdade que a literatura, a poesia nos dá para tratar dos assuntos como nós achamos melhor para o efeito estético, para o efeito da literatura. Isso é outra questão. Então, com licença poética, ela está dizendo, olha, tratar aqui dessas experiências que eu vou transformar em poesia com liberdade, a partir de uma perspectiva estética de poesia. E o terceiro sentido, do qual eu gosto mais, significa, com licença poética, dá licença aí, pessoal, que eu estou entrando nessa tradição lírica. Então a Adélia está adentrando nessa formação poética da literatura brasileira e ela está abrindo o espaço dela. E a gente vai ver justamente que tem um lado disso no poema. Quando nascia um anjo esbelto desses que tocam trombeta, anunciou. Lá no poema do Drummond é um anjo torto que vai anunciá-lo. Para ela é esbelto. Ela vai pegar esbelto, é geralmente um adjetivo que caracteriza mulheres. É um adjetivo utilizado para o feminino. Então o anjo dela já tem uma marca de feminino aí. Ela vai pegar esse elemento e vai dizer que esse anjo vai anunciar, vai carregar a bandeira. Que sentidos a gente tem possível aí? Se fosse com uma letra maiúscula, eu poderia dizer, por exemplo, que é uma referência a Manuel Bandeira. Não que não seja, mas tem poucos elementos para dizer isso. Mas a gente tem pelo menos duas possibilidades. A primeira, vai carregar a bandeira como uma porta-estandarte. Carregar a bandeira é uma posição de prestígio, de assumir posição social, de ser vista. Então ela não vai ficar escondida, ela vai ter uma posição pública. O segundo sentido é que quem carrega a bandeira na guerra, muitas vezes, antigamente, quando se fazia isso nas guerras, era um alvo. Então ela também está sendo alvo justamente disso tudo. E como foi? A resposta à poesia da Adélia para a crítica no primeiro momento foi muito negativa. As pessoas não entenderam, talvez tiveram ciúmes, talvez não conseguiram lidar com essa mulher chegando e escrevendo poesia de uma forma diferente do que era feita até então. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Essa posição pública, ela é uma posição resguardada para os homens. Então, esse cargo é pesado para a mulher, porque vai ter muitas respostas negativas a ela justamente se colocar nessa posição. Mas ela vai dizer, essa espécie ainda envergonhada. Esse ainda marca que não é que a espécie seja naturalmente envergonhada, ela pode mudar. Então esse envergonhamento tem a ver com a formação social dessa mulher. Aceite subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Por exemplo, foi um subterfúgio aceitar o apoio do Drummond para ser publicada. Mas ela não vai mentir disso. Ela não vai dizer que, por exemplo, ela é igual. Ela não é. Ela é mulher, ela é enxergada como diferente. E sendo enxergada como diferente, as condições não são as mesmas. Ela não vai deixar de dizer e fingir que ela não é o que ela é. Ela vai aceitar os subterfúgios para poder ingressar nessa tradição lírica. Mas ela não vai mentir. Não tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Ela não é tão feia que ela não possa casar, e o que isso quer dizer? Quer dizer que ela não está tomando essa decisão porque ela não se encaixa num estereótipo. Ela está dizendo, eu poderia viver essa vida dentro do estereótipo feminino. Eu não quero. Não é essa a vida que eu quero para mim. Eu quero outra coisa. E ela segue. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. Ela conhece lugares. Ao dizer do Rio de Janeiro, ela está referenciando o centro urbano. É bonito esse centro urbano de vocês, que a poesia se voltou até agora. Mas é bonito, mas tem outras coisas que são bonitas. E é interessante porque esse primeiro poema do livro vai se ligar no último, porque os dois falam sobre o Rio de Janeiro. E a Adélia teve que fazer uma viagem, devido à publicação do livro, para o Rio de Janeiro. Ela diz, ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Aí tem várias interpretações possíveis. A primeira, ora sim, ora não, ela creio em parto sem dor, porque as contrações é o momento que dói. Nas contrações, ela sente dor, mas no intervalo das contrações, ela acredita que o parto pode ser sem dor. Para além disso, a gente tem outro sentido. Ora sim, ora não, as contradições, ela acredita, por exemplo, no pecado original da mulher, então acredita nesses estereótipos, porque, caso tu não te lembre, na tradição cristã, a dor do parto vem porque Eva pega a maçã que representa o conhecimento e a sabedoria
e se alimenta dela. Ela vai acreditar nas idealizações, nas coisas ideais e romantizadas. E ora não. Ora ela vai ser realista. Ora ela vai olhar para esse mundo e ver ele só veias e sangue. Como lá no poema da Serenata. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Ah, então mulher é bicho que sente? É um bicho de emoções? Ok. Mas eu escrevo. E assim cumpro minha sina de ser mulher. Então essa poesia da Adélia vai ser muito marcada pela condição feminina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Vai inaugurar linhagens, tanto por ser mãe e dar acesso à vida a outras pessoas, então inaugurando uma linhagem de família, quanto uma linhagem poética, um novo tipo de poesia que vai surgir. Para fundar reinos, ela abriu um reino da poesia ali que não existia. Ela abriu esse espaço. E ela diz, dor não é amargura. Tudo isso que eu estou sofrendo, que eu posso sofrer, que eu sofro por ser mulher, não vai me amargurar. Eu tenho fortíssimas vozes para cânticos de festas, como ela diz lá atrás. Então ela também não vai se amargurar. Ela vai continuar vivendo a vida e aproveitando a vida. Minha tristeza não tem pedigree. Ou seja, ela não teve um grande sofrimento, um grande trauma que vai fazer ela para essa vida. A tristeza dela é do dia a dia. Ela não tem raça. É uma tristeza comum, do cotidiano. E é da tristeza, do sentimento que ela vai fazer essa poesia dela. Dica de vídeo para vocês assistirem. O TED da Chimamanda Ngozi Adichie, O Perigo de uma História Única, em que ela fala justamente que a gente liga a ideia de uma produção de literatura com um grande sofrimento. Olha lá, entre outras coisas, ela vai falar sobre isso e é bem interessante aquele TED. Vou colocar o link aqui embaixo para vocês. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. A vontade de alegria dela é uma vontade ancestral. Resgata a família aí e essa vontade de estar viva. Vai ser coach na vida é maldição para homem. Ser manco é maldição para homem. Eu sou mulher. Mulher é desdobrável. Ó, a mulher consegue se adaptar. Ela vai ser desdobrável, vai se adaptar ao que for necessário para ser feliz, para conseguir entrar nesse mundo. Eu sou mulher e eu sou desdobrável. Gente, lindíssimo esse poema, dos melhores da literatura brasileira, tem de tudo aqui, vale a pena ler. Pistas. Não pode ser uma ilusão fantástica, o que nos faz, domingo após domingo, visitar os parentes, insistir que assim é melhor, e de fato um bom emprego é meio caminho andado. Não pode ser verdade que tanto afã escave na insolvência. Há voos maravilhosos de ave, aviões tão belos repousando nos campos, e o que é piedoso no morto, não seu sexo murcho, mas suas mãos empenhadas sobre o peito. Pistas, a gente começa a ter pistas sobre algo, sobre o sentido da vida, sobre a questão da morte. Pistas, e ela vai dizer, não pode ser uma ilusão fantástica, o que nos faz domingo após domingo visitar os parentes, insistir que assim é melhor, e de fato um bom emprego é meio caminho andado. Então não pode ser uma coisa fora da vida que dá sentido a tudo isso que nós vivemos, as necessidades tanto materiais, como um bom emprego, quanto sentimentais, visitar a família, não pode ter um sentido para fora da vida. É a vida em si mesma. E ela segue dizendo, não pode ser verdade que tanta fã escave na insolvência. Não pode ser verdade que tanta vida acabe dentro de uma cova. Não, a vida continua. Ela vai dizer o quê? Há voos maravilhosos de ave, aviões tão belos repousando nos campos. Aí nós temos duas coisas, a ave e o avião. Tudo está relacionado com o céu. É como se ela nos dissesse, o paraíso é aqui, as coisas maravilhosas estão aqui. E ela vai dizer, e o que é piedoso no morto, ou seja, o que causa pena no morto, não é seu sexo murcho, não é o fim da sua vida, o fim da sua capacidade de reproduzir, relacionado também ao erotismo aqui, mas suas mãos empenhadas sobre o peito. Ou seja, as mãos ficaram empenhadas sobre o peito que sentia aqueles sentimentos todos. É o fim desse sentimento, o fim da possibilidade de sentir. É isso que causa pena. O fim da vida é para o morto. Para os outros, como lá no Homem Permanecido, ficam lembranças. A invenção de um modo. Entre paciência e fama, quero as duas. Para envelhecer vergada de motivos. Imito o andar das velhas de cadeira duras. E se me surpreendem, explico cheia de verdade. Tô ensaiando. Ninguém acredita. E eu ganho 1 hora de juventude. Quis fazer uma saia longa para ficar em casa. A menina disse, ora, e se as mulheres de São Paulo? Fico entre montanhas, entre guarda e van, entre branco e branco, lentes para proteger de reverberações. Explicação é para o corpo do morto.
De sua alma eu sei. Estátua na igreja e praça, que era extremada as duas. Por isso que eu prevarico e me apanham chorando, vendo televisão, ou tirando sorte com quem vou casar. Porque tudo que invento já foi dito nos 2 livros que li, as Escrituras de Deus, as Escrituras de João. Tudo é Bíblias, tudo é Grande Sertão. Bah, esse poema me arrepia muito, pessoal, é um poema muito bonito. E ela tá falando aí como é que ela inventou esse modo poético dela, né? A invenção de um modo. Então ela começa a definir, esse eu lírico começa a definir elementos que constituíram esse modo poético dela. Entre paciência e fé, ela quer as duas. Então ela tem a paciência de produzir isso e esperar o resultado, mas ela também quer a fama, que é o resultado. Para envelhecer vergada de motivos. Então ela quer envelhecer com muitas experiências, entortada por essas experiências. Imito o andar das velhas de cadeiras duras. E se me surpreendem e explico cheia de verdade, tô ensaiando. Então outro tema da obra da Adélia aqui é esse ensaio para a morte. Ela vai imitar esse andar das velhas como quem está ensaiando para a hora que vai ficar velha e chegar na morte. Ninguém acredita e eu ganho 1 hora de juventude. Então essas memórias, esses elementos da juventude também vão invadir a poesia da Adélia. Eles fazendo uma saia longa para ficar em casa. A menina disse, e esse a menina pode ser uma outra menina ou a menina dentro dela, as lembranças do que ela pensava no passado. Ora, isso é para as mulheres de São Paulo. Esse contraste entre a vida no interior de Minas e a vida nos grandes centros urbanos. Fico entre montanhas, entre guarda e vã, entre branco e branco, lentes para proteger de reverberações. Então ela está se protegendo dessas reverberações, desses contrastes, dessas contradições. Explicação é para o corpo do morto. De sua alma eu sei. Então a explicação a gente dá para o corpo de alguém que morreu. Explica como é que o corpo apodrece, explica como é que a vida acaba. Mas da alma, da vida em si, eu sei. Estátua na igreja de praça, que era extremada as duas. Praça aí para representar esse espaço público e a igreja dessa religiosidade. Ela quer ser reconhecida nos 2 espaços. Por isso é que eu prevarico e me apanham chorando, vendo televisão, ou tirando sorte com quem vou casar. Então essa mulher ainda se emociona. São essas emoções que às vezes são convertidas em lágrimas. Porque tudo que invento já foi dito nos 2 livros que li. Então ela não está dizendo nada de novo. Tudo já foi dito. O que a diferencia é esse modo poético em que ela fala. As Escrituras de Deus, a Bíblia, as Escrituras de João, Grande Sertão. Então, que João é esse? João Guimarães Rosa, o mesmo lado do poema que escreveu o Grande Sertão Veredas. Baita poema, né, pessoal? Explicação de poesia sem ninguém pedir. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida, virou só sentimento. Aí o trem de ferro vai trazer elementos daquilo que a gente falou lá na vida da Adélia. Ela vivia em Divinópolis, onde cruzava muitas linhas de ferro, o pai era ferroviária. E ela mesma vai dizer que o ferro faz parte do imaginário dela. O trem de ferro é um elemento concreto. Então a primeira coisa que a gente tem aí é isso. Se vocês perguntarem, por exemplo, se isso tem alguma coisa a ver com o futurismo, a vanguarda europeia, que justamente usava esses elementos mecânicos, a máquina a vapor, aqui o trem de ferro está como um elemento concreto e não como uma valorização da velocidade, da tecnologia que está chegando. A gente está falando aqui esse trem de ferro como algo concreto na vida que vai passar. E o que é concreto na poesia? A própria linguagem é a parte concreta da poesia. Essa poesia, essa linguagem, vai passar pela vida desse eu lírico, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. A linguagem sempre acompanha com ela. Esses elementos que passaram pela vida dela também vão acompanhá-la. Atravessou minha vida. O que vai acontecer? Virou só sentimento. Ao olhar para esse elemento de ferro que passou e deixou uma lembrança, ele é convertido em sentimento e, por meio da linguagem, vai ser convertido em poesia. Ela está nos dizendo aí como é que surge a poesia. Lindo, curto e bonito. Reza para as 4 almas de Fernando Pessoa. Da belíssima ode à noite antiga, resulta que eu entendo, limpo de esforço e vaidade, se nos fosse possível. Da oração verdadeira nasce a força. Ninguém se cansa de bondades e avencas. Os rebanhos guardados guardam o homem. Todos que estamos vivos morreremos. Não é para entender o que nós pensamos, é para sermos perdoados.
Pai nosso, Criador da noite, do sonho, do meu poder sobre os bois. Eis-me, eis-me. O que nós temos aqui? Reza para as 4 almas de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um poeta português, um dos maiores poetas da literatura ocidental, que vai justamente falar a partir da voz de diferentes heterônimos. O que são heterônimos? São outras personalidades poéticas com outros eu líricos que ele constitui a partir de toda uma formulação de uma história, de um estilo, de uma ideologia diferente. É diferente de pseudônimo, que é só um outro nome para o poeta. Esses heterônimos têm toda uma vida. Então, quando ela fala das 4 almas, ela está falando das 4 principais encarnações do Fernando Pessoa como poeta. A primeira como Fernando Pessoa mesmo, que a gente chama de ortônimo, orto correto, né, o nome correto, então, e os outros heterônimos, os nomes diferentes dele, que são aí o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro, os principais. Vamos ver onde que aparece. Ódio à Noite Antiga, por exemplo, é um poema do Álvaro de Campos. Adiante vai dizer que resulta que eu entendo, limpo de esforço e vaidade se nos fosse possível. Fernando Pessoa, o ortônimo, é baseado nessa razão sobre o mundo, uma poesia mais cerebral. Mais adiante tem os rebanhos guardados guardam o homem. Um dos poemas de Alberto Caeiro é o guardador de rebanhos. Desse poeta vai escrever como se fosse um poeta Árcade. Todos que estamos vivos morreremos. Aí nós temos uma referência a Ricardo Reis, que aderiu tanto ao estoicismo quanto ao epicurismo. Estoicismo, resignação à morte. Resignação, aceitação das coisas como elas são. E epicurismo, aproveitar o dia a dia, as coisas simples da própria passagem de tempo. Nesse poema temos outras referências, eu só destaquei 4 pontinhos aí para vocês. E vamos seguir adiante, porque essa aqui é outro intertexto com poeta que a gente teve. E é a outra característica bem importante que a gente está marcando da poética da Adélia. O modo poético, então, fecha a primeira parte do livro e a gente já está indo para a parte final da nossa aula. O modo poético sintetiza tudo o que foi dito nessa primeira parte. Vamos ler? O modo poético, então. Quando se passam alguns dias e o vento balança as placas numeradas na cabeceira das covas e bate um calor amarelo sobre inscrições e lápis, e quando se olha os retratos e se consegue dizer com límpida voz, ele gostava deste terno branco, e quando se entra na fila das viúvas, batendo papo e cabo de sombrinha, é que a poeira misericordiosa recobriu coisa e dor, deu o retoque final. Pode-se compreender de novo que esteve tudo certo o tempo todo, e dizer sem soberbo horror, em sexo, morte e Deus, que eu penso invariavelmente todo dia. É na presença dele que eu me dispo, e muito mais, dele que não é pudico e não se ofende com as posições no amor. Quando tudo se recompõe, é saltitantes que vamos cuidar de horta e gaiola. A mala, a cuia e o chapéu enchem nosso coração, como uns amados brinquedos reencontrados. Muito maior que a morte é a vida. Um poeta sem orgulho é um homem de dores. Muito mais é de alegrias. A seu cripto modo, anuncia, às vezes, quase inaudível, indelicado código. Cuidado, entre as gretas do muro está nascendo a erva, que a fonte de vida é Deus, há infinitas maneiras de entender. Aqui a gente tem um outro intertexto, mas a gente vai chegar nele aos pouquinhos. A primeira parte do poema está falando: quando se passam alguns dias e o vento balança as placas, numerado nas cabeceiras das covas e bate um calor amarelo sobre inscrições e lápis, e quando se olha dos retratos e se consegue dizer com límpida voz, ele gostava deste terno branco, e quando se entra na fila das viúvas, batendo papo e cabo de sobrinha, é que a poeira e a misericórdia recobriu coisa e dor, deu o retoque final. Essa primeira parte está falando da perda de alguém, que o tempo vai passar e aos poucos a poeira, o tempo deixa a poeira para trás, vai recobrir essa dor, dando o retoque final, passando o processo de luto. Pode-se compreender de novo que esteve tudo certo o tempo todo e dizer sem soberba ou horror. Então, estava tudo certo, o cara morreu, faz parte da vida, vamos seguir adiante. É em sexo, morte e Deus que eu penso invariavelmente todo dia. E aí a gente tem uma síntese da própria poética da Adélia. Sexo, nós temos sensualidade. Morte, é uma preparação para a morte, muito da poesia dela.
e Deus, a religiosidade. Mais 2 elementos que eu tenho que acrescentar aí. Primeiro, a questão da própria poesia. A poesia vai ser assunto da poesia e vai perpassar isso tudo. E a vida. Ao falar disso tudo, poesia, Deus, vida, cotidiano na Adélia vai estar sempre relacionado. Ok? E ela vai já dizer que é na frente dele, então, esse Deus como se fosse um homem ali presente, que é um midismo e muito mais. Ou seja, também é na frente dele que ela vai fazer as relações sexuais. Ele não é pudico. Ele não se ofende com as posições no amor. Ele não vai se ofender de nenhuma posição que ela fizer. Quando tudo se recompõe, então o mundo volta a alguma harmonia após perder alguém, é saltiçantes que vamos cuidar de horta e gaiola. Então retomar as coisas do cotidiano. A mala, cuio, chapéu enchem nosso coração, como uns amados brinquedos reencontrados. Aqueles objetos do morto que ficaram para trás, eles vão encher nosso coração. Como quando a gente encontra um brinquedo da infância que traz muito afeto e muitas lembranças. Muito maior que a morte é a vida. O muito maior que a morte desse ser sobre o qual o poema está falando é a vida dele, que inunda esses elementos, mas também a vida do eu lírico que sobreviveu e está seguindo adiante, sentindo, sobrevivendo e vivendo. Um poeta sem orgulho é um homem de dores. Então, um poeta que não tem orgulho é um homem que vai ter suas dores. Muito mais é de alegrias, mas ele vai ter mais alegrias do que dores. Então, um poeta que não fica se gabando de ser poeta, vai lá viver os seus sentimentos. A seu cripto modo, anuncia, às vezes quase inaudível, indelicado código. Seu cripto modo, de um jeito de cripta, de cova, um jeito pessimista, portanto, vai anunciar, às vezes quase inaudível, indelicado código. Delicado código, poesia. Quase inaudível, vai já fazendo uma referência ao poema que tem intertexto aqui, que vai fazer uma pequena referência. Cuidado, entre as gretas do muro está nascendo a erva. E aí é uma referência à flor e à náusea do Drummond, que a flor vai romper o asfalto. Não é uma flor bonita, mas ainda é uma flor. E é isso que ela está fazendo. Em vez da gente olhar para a flor, a gente vai olhar para o muro. É como se nesse cemitério da morte estivesse nascendo vida nas pequenas fissuras do muro. Que a fonte da vida é Deus, há infinitas maneiras de entender. Então eu posso entender a vida, a presença de Deus nisso tudo, seja pela pequena erva nascendo ali no muro, seja pela poesia ou seja de outras formas. Bonito pra caramba, pessoal! Essa aqui sintetiza todos os 66 poemas da primeira parte e agora a gente vai dar uma sentada nesse conteúdo aí para ficar bem claro. Então o que a gente viu na primeira parte? São 66 poemas. Então, o modo poético é semelhante a jeito poético, é a maneira como ela vai escrever a poesia e, portanto, vai resumir nessa parte todas as temáticas que vão tratar no livro. É uma declaração de referências, portanto, as influências dela, as heranças. Portanto, o modo poético é o que nós levamos na bagagem. Vai falar da religiosidade, da família e dessa tradição lírica que ela quer entrar. Cotidiano e poesia vão perpassar tudo isso junto com a morte. Então, fazer poético tem a ver, é igual à linguagem, à forma da poesia, que vai estar relacionada com religiosidade, cotidiano, e isso é a vida. Tudo isso está conectado. Beleza? Epígrafe da segunda parte, um jeito e amor. Conformai-me com flores, fortalecei-me com frutos, porque desfaleço de amor. Cântico dos Cânticos. Esse trecho, Cântico dos Cânticos, vai fazer referência ao rei Salomão, filho de Davi, que eu coloquei a estátua aí do lado. E o Salomão, o nome dele vem de Shalom, que significa paz. Salomão era o pacificador. Ele, a partir da sua sabedoria, ele resolvia todos os conflitos, ele harmonizava todos os conflitos. A gente tem aí, conformai-me com flores, fortalecei-me com frutos, porque desfaleço de amor. Pacificar esse amor. Vamos ver o que tem nessa segunda parte? Pessoal, se está gostando da aula, já curte aí, para eu saber que o material tá bom, que tá claro. Se ficou dúvidas, vai no comentário, passa para quem tu acha que pode ser útil essa aula, compartilha, isso é bem importante para nós. E se não quiser perder as próximas aulas, te inscreve, liga o sininho ali para ele te avisar, mandar notificação para quando eu postar o próximo vídeo. Seguindo para os poemas, então,
da parte do jeito e amor, e depois a gente sintetiza essas ideias. Enredo para um tema. Esse é dos meus favoritos. Vamos ver juntos? Ele me amava, mas não tinha dote. Só os cabelos pretíssimos e uma beleza de príncipe de histórias encantadas. Não tem importância, falou a meu pai. Se é só por isto, espere. Foi-se com uma bandeira e ajuntou ouro para me comprar 3 vezes. Na volta, me achou casada com Dom Cristóvão. Estimo que sejam felizes, disse. O melhor do amor é só memória, disse meu pai. Demoraste tanto que, disse Dom Cristóvão. Só eu não disse nada, nem antes, nem depois. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Enredo para um tema. Enredo, história, para um tema, para um assunto. Esse pedaço do livro, a gente está falando sobre amor. Então, a gente começa falando, ele me amava, mas não tinha dote. O que é o dote? Uma quantia de dinheiro ou de bens dado pela família da noiva para o noivo na hora do casamento, que é para garantir a vida dessa noiva. Então, quanto mais rica a família da noiva, maior o seu dote. Para garantir que essa mulher vai ter condições de viver, afinal ela não produz bens. Isso é dentro de uma lógica patriarcal de sociedade. Só que aqui está invertido. Quem tem que pagar o dote é ele. Só os cabelos pretíssimos e uma beleza de príncipe de histórias encantadas. Ok, então ele parece aquele amado idealizado. Só que a gente começa a perceber que tem algo interessante aqui. Não tem importância, falou meu pai. Se é só por isso, espere. Então, ele falou pro pai da menina, ou da mulher, enfim, não tem importância que eu não tenha dote. Eu dou um jeito. Segura o ragatanga aí. Foi-se com uma bandeira. Então, missão oficial, com orgulho. E ajuntou ouro para me comprar 3 vezes. Pera aí, amigo. Comprar 3 vezes, ela é, assim, um gado. Né? Gado demais. Não é um objeto para ser comprado. Mas aí a gente já coloca como é que é essa relação. A mulher está numa posição de objeto dos homens nesse poema. Na volta, me achou casada com Dom Cristóvão. Esse Dom aí indicando nobreza. Esse cara chegou e viu ela casada com Dom Cristóvão. Estimo que sejam felizes, disse. Então ele falou pro Dom Cristóvão, na verdade, porque ela achou ela casada com Dom Cristóvão. Não é que ela casou com Dom Cristóvão, né? Ele encontrou ela casada com Dom Cristóvão. Estimo que sejam felizes. O melhor do amor é sua memória, disse meu pai. Então o cara falou, o pai falou, e por fim, demoraste tanto que, disse Dom Cristóvão. Até o Dom Cristóvão falou alguma coisa sobre isso. Só eu não disse nada. Então ela que não teve opinião, a mulher que não disse nada. Nem antes quando ele estava lá com o seu amor, aparecendo como candidato a ser amor, nem depois que ele foi embora. Então, essa mulher não teve voz sobre as relações com os homens que a cercavam. Fatal. Os moços tão bonitos me doem, impertinentes como limões novos. Eu pareço uma atriz em decadência, mas como sei disso? O que sou é uma mulher com um radar poderoso. Por isso, quando eles não me veem, como se dissessem, acomoda-te no teu galho, eu penso, bonitos como potros. Não me servem, vou esperar que ganhem indecisão. E espero. Quando cuidam que não, estão todos no meu bolso. Nesse poema, a gente pode interpretar que é uma mulher que envelheceu e que é uma mulher fatal que vai esperar esses jovens envelhecerem, ganharem decisão para conquistá-los. Mas me parece que tem uma interpretação mais interessante. Fatal, então, vem daquilo do qual nós não podemos fugir. E do que a gente não pode fugir? De uma história com Fusca? Não, é da morte. É da morte que a gente não consegue fugir. Olha só. Os moços tão bonitos me doem. Então, se a gente pensar na morte, como é o lírico nesse poema, esses moços bonitos me doem. Tanto porque eles estão longe dela, mas também porque tem uma vida inteira para viver. Tirar a vida deles seria dolorido. Impertinentes como limões novos. Prová-los é como provar um limão novo, que é mais azedo porque não está maduro ainda. Eu pareço uma atriz em decadência. Mas como sei disso, o que sou é uma mulher com um radar poderoso. Ela parece uma atriz em decadência porque só se lembra do seu antigo papel, só repete a mesma coisa. Mas ela sabe bem o que ela é. Ela tem um radar poderoso para esperar quem está no ponto certo para ela buscá-los. Por isso, quando eles não me veem como se dissessem, acomoda-te no teu galho, eles não veem ela porque é uma pessoa jovem, não pensa na morte. Então é como se dissesse para ela, tu não está aqui. Não é dessa vida ainda. Eu penso, bonitos como potros, bonitos como cavalos filhotes que precisam ainda ser domados. Não me servem.
não estão prontos ainda para a morte. Vou esperar, ganho decisão. Conforme as pessoas vão envelhecendo, ganhando contradições, até o corpo vai ficando mais fraco, eles vão ganhando indecisões. Espero. Quando cuidam que não, estão todos no meu bolso. Ou seja, todos vão acabar no bolso da morte. Uma outra interpretação possível e um eu lírico feminino. Fica indicação de livro aí com um personagem que encarna a morte como feminino, é o Intermitências da Morte do Saramago. Dá uma olhadinha lá. Segunda parte, então, o que reduz nela? Um Jeito e Amor vai ter 19 poemas, lembrando que um é um pronome indefinido, então a gente tem vários eu líricos e várias visões diferentes sobre o amor aí, várias perspectivas, o amor erótico, o amor enquanto paixão idealizada, o amor da intimidade de um casal, companheirismo. Sarça Ardente 1, uma chama de fogo saía do meio de uma sarça que ardia sem se consumir, escrito no Êxodo. O que nós temos aí? Êxodo é o livro que Moisés vai andar pelo deserto. Ele vai encontrar em determinado momento uma sarça, um arbusto ardente, pegando fogo, mas que não perde o seu verde. E aí está a descrição desse arbusto. O que não vai perdendo o seu verde na nossa vida? As memórias. As coisas sempre vão parecer inteiras e boas nas memórias, ou ruins, mas inteiras, como elas eram. Elas não envelheceram. Da mesma maneira, a sarça da Bíblia lembra o poder divino, o fogo do Espírito Santo, da fé, que arde em todos, mas que não consome, não destrói o corpo. Vamos ver o que tem em Sarça Ardente 1, então. Ensinamento. Lembra que eu falei que lá no Amor Feinho tinha uma relação com esse poema? Vamos olhar agora. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Esse poema é um dos meus favoritos também, me emociona muito. A mãe, que não teve acesso ao estudo, vai achar estudo a coisa mais fina do mundo. Ela diz que não é, que o sentimento é. E ela vai provar mostrando a ação, lembrando que a Adélia está sempre nessa ação. Aquele dia, de noite, o pai fazendo serão, o pai trabalhando até tarde, ela falou comigo: coitada, até essa hora no serviço pesado. Ela se comovendo, cuidando desse marido, a mãe cuidando desse marido. Arrumou o pão, o café, deixou a água quente no fogo, não me falou em amor. Ela não falou, ela fez o amor. Essa palavra de luxo. Lá no Amor Feinho não diz, faz. Aqui ela não falou em amor, ela fez. Tem uma conexão entre os dois poemas nesse ponto. Essa palavra de luxo. Só quem tem uma vida tranquila pode ficar falando. O resto tem que viver. Tem que ir lá trabalhar, batalhar. Tem uma ligação aqui entre esses dois poemas e uma característica importante. Sarça Ardente vai trazer memórias da família. É uma parte dessa formação das memórias. Vamos agora ver como sintetiza Sarça Ardente 1. São 14 poemas em Sarça Ardente 1. E é legal relembrar que Olavo Bilac lançou um livro lá no século XIX chamado Sarças de Fogo. Olavo Bilac, conhecido como grande poeta do parnasianismo brasileiro, embora ele não se enquadre bem nas características, mas lá no Sarças de Fogo nós tínhamos um erotismo e uma sensualidade muito mais exacerbada do que nós temos no livro da Adélia. No livro da Adélia aparece, mas não é a grande temática. Lá no do Olavo era a grande temática. Sarça Ardente 1, então, nós estamos falando de memória e de família. São as memórias sobre a família e como isso a constituiu. Sarça Ardente 2. Tira as sandálias de teus pés, porque a terra em que estás é uma terra sagrada. Ali nós temos o Moisés. Tira as sandálias de teus pés, porque a terra em que estás é uma terra sagrada. Nós temos preparação para a morte. Tirar as sandálias, terra sagrada, entrar no reino dos mortos, entrar no paraíso. É isso que nós vamos ter em Sarça Ardente 2. E ainda serão as memórias da família, mas pensando agora de que ela também está se tornando uma pessoa velha e está chegando na parte adulta da sua vida. As mortes sucessivas. Quando minha irmã morreu, eu chorei muito e me consolei depressa. Tinha um vestido novo e moitas no quintal onde eu ia existir. Quando minha mãe morreu, me consolei mais lento. Tinha uma perturbação recém-achada. Meus seios conformavam 2 montículos e eu fiquei muito nua. Cruzando os braços sobre eles é que eu chorava. Quando meu pai morreu, nunca mais me consolei. Busquei retratos antigos, procurei conhecidos, parentes que me lembrassem sua fala.
seu modo de apertar os lábios e ter certeza. Reproduzia o encolhido do seu corpo, em seu último sono, e repetia as palavras que ele me disse quando toquei seus pés. Deixa, tá bom assim. Quem me consolará desta lembrança? Meus seios se cumpriram, e as moitas onde existo são pura sarça ardente na memória. Esse poema, então, está falando sobre como a morte foi adentrando a vida desse eu lírico. Quando ela era pequena e a irmã morreu, ela chorou muito, ficou muito magoada. Mas se consolou depressa, tinha um vestido novo, tinha moitas no quintal para ela brincar e existir, ter vida nela. Quando ela era pequena, a vida ainda a inundava tanto que a morte não podia comovê-la durante muito tempo. Agora, quando a mãe morreu, ela já era um pouco mais velha, foi mais lento a consolação. Ela tinha uma perturbação recém-achada, ela estava ingressando na adolescência. Meus seios conformavam 2 montículos, estava começando a formar peitos. E eu fiquei muito nua. Por que muito nua? Porque a gente se sente fragilizado quando está nu. A gente se sente desprotegido, então ela se sentiu muito fragilizada e desprotegida. Cruzando os braços sobre eles, é que eu chorava. Então ela chorou tentando se abraçar. Agora, quando o pai morreu, ela nunca mais conseguiu se consolar. A vida nela já estava muito invadida pela morte. Então ela não conseguiu se consolar e vai buscar esse pai em várias fontes. Vai buscar nos amigos, nos retratos, nos conhecidos, tentando achar indícios, memórias, gestos, lembranças desse pai. Ela vai pegar essas memórias do fim da vida do pai e trazer. E ela pergunta: que me consolará desta lembrança? Meus seios se cumpriram. Qual é a função biológica dos seios? Alimentar. Então, ela se cumpriu, ela virou mãe também. E as moitas onde existo são puras acidentes da memória. Pelas moitas que ela existiu, que ela viveu na infância, são só memórias. Elas são, sendo memórias, elas não se apagam, elas não se consomem. Mas elas não existem mais na prática. Tá gostando dessa aula? Marca aí, dá a tua curtida, compartilha, comenta se tu tiver dúvidas. Vou responder assim que possível, beleza? Resumindo a 4ª parte, então, Sacerdote 2, são 13 poemas. Vai ter os temas de memória e família, só que esses temas de memória e família vai ser uma preparação para a morte. O último poema do livro, Alfândega. Estamos terminando nossa aula. O que pude oferecer sem mácula foi meu choro por beleza ou cansaço, meu dente esraizado, o preconceito favorável a todas as formas do barroco na música e o Rio de Janeiro, que visitei uma vez e me deixou suspensa. Não serve, disseram, e exigiram a língua estrangeira que não aprendi, o registro do meu diploma extraviado no Ministério da Educação, mais taxa sobre vaidade nas formas aparente, inusitada e capciosa, no que estavam certos. Porém, dá-se que inusitados e capciosos foram seus modos de detectar vaidades. Todas as vezes que eu pedia desculpas diziam: faço de educado e humilde, de presunção. E oneravam os impostos, sendo que o navio partiu enquanto nos confundíamos. Quando agarrei meu dente em minha viagem ao rio, pronto a chorar de cansaço, consumaram. Fico bem de raiz para pagar a fiança. Deixei meu dente. Agora só tenho 3 reféns sem mácula. Alfândega, então. Primeiro, a gente repara que os adjetivos e os verbos no particípio aí estão no masculino. É um eu lírico masculino que a gente tem aqui. Como se fosse uma negação desse gênero no final da vida. A alfândega é onde as nossas malas são conferidas. Se o livro foi bagagem até agora, vamos conferir qual foi a bagagem que nós arrastamos. Em alfândega, a última parte, nós não temos mais epígrafe. Por quê? Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos pensar que ela está na alfândega tendo as malas reviradas. O que pude oferecer sem mácula foi o meu choro por beleza ou cansaço, um dente esraizado, o preconceito favorável a todas as formas do barroco na música e o Rio de Janeiro, que visitei uma vez, me deixou suspensa. Lembranças, elementos da vida dela, opiniões, tudo que ela estava trazendo. Não serve, disseram, e exigiram a língua estrangeira que não aprendi, o registro do meu diploma extraviado no Ministério da Educação, mais taxa sobre vaidade nas formas aparente, inusitada e capciosa, o que estavam certos. Porém, dá-se que inusitados e capciosos são seus modos de detectar vaidades. Ou seja, esses outros que estão analisando a bagagem dela, a vida dela, querem aquilo que ela não pôde dar, querem aquilo que ela não tinha acumulado.
aquilo que ela acumulou não servia. Todas as vezes que eu pedia desculpas diziam face de educado e humilde, por presunção. Então vamos colocar aí que essa aparente humildade é algo que esconde uma presunção. E oneravam os impostos, sendo que o navio partiu enquanto nos confundíamos. Enquanto está nesse diálogo de confusão, o navio da vida partiu. E ela vai dizer, quando agarrei meu dente, minha viagem ao rio, pronto a chorar de cansaço consumado. Fica o bem de raiz para pagar a fiança. O bem de raiz, um dente tem raiz. Deixei meu dente. Agora só tenho 3 reféns sem mácula. Na crença popular, quando nascem os sisos, é quando vem a maturidade, vem a consciência, vem a razão. Ao deixar o siso, ela está deixando a razão para trás. O que ficou? 3 reféns sem máculas. Quando os dentes não nascem, os sisos não nascem, a gente chama que eles são dentes reféns da gengiva. Essa alfândega pode ser, ela está dando toda a sua poesia, toda a sua bagagem, tudo que ela construiu ao longo do livro, para nós, os leitores, interpretarmos. Nós dizermos, valeu a pena, o que nós vamos levar essa história toda que ela constituiu de vida por meio de poesia nesse livro, valeu a pena? Sim ou não? E aí, nesse caso, como que vai ter uma epígrafe se todo o livro acaba sendo uma epígrafe do poema Alfândega? Então não precisa de epígrafe, porque tu já leu o livro inteiro. Por fim, nós podemos interpretar a Alfândega também no momento da morte, no qual nós deixaremos de ter o domínio sobre a nossa história e as pessoas vão nos analisar com um olhar de terceiro, de que não sabe o que nós sentimos, de não valoriza as mesmas coisas que nós, que nos cobrarão coisas que nós nunca nem tentamos fazer. A última parte desse poema, que é a ideia de que acabou tudo, deixou a razão, seu corpo se consumiu e ela deixou de existir. Aceitou a morte no final do livro. Por isso, pessoal, é bem importante quando a gente trata de um livro de poesia, a gente não lê só os poemas individuais. Os poemas individualmente podem trazer seus sentidos, mas a gente tem que lembrar que tem toda uma estrutura, um conjunto de obra que foi constituída aí. E isso é bem legal, porque nos ajuda a compreender os livros. E eu sei que ler poesia não é algo que nós temos costume. Então se tu achou difícil, ficou pensando como é que ele chegou a essa interpretação, pode pedir, bota nos comentários que eu faço uma aula de interpretação de poemas se muita gente precisar. Como é que a gente chega a uma resposta sobre um poema? Que sugere muito mais do que diz. Mas precisa que tu diga aí que tu quer para eu saber que vale a pena fazer essa aula para vocês. Beleza? Terminando a aula, pessoal, como é que sintetiza a Alfândega então? Um poema, momento da conferência da bagagem, fim, início da viagem, onde é na Alfândega, e por fim, por que não tem epígrafe? O livro é a própria epígrafe, ou existe algo que pode sintetizar o que significa morte, algo que nós não conhecemos, como colocar uma epígrafe para a morte? Não tem como. Ficou alguma dúvida? Comentários. Se tiver alguma coisa que vocês querem perguntar ainda, pode ser que a gente faça uma live sobre o livro Bagagem, se vocês quiserem. Marca um horário, façam ao vivo, vocês podem ir perguntando, eu respondendo ao vivo e falando dos poemas. Se tiver interesse para isso, é só colocar nos comentários, se tiver bastante interesse a gente faz. A gente vai adaptando conforme a necessidade de vocês. Tranquilos? Fiquem em casa, fiquem bem. Espero que essa tenha sido uma boa aula. Sigam o nosso canal aqui, se inscrevam, liguem o sininho para receber as notificações. Espero que tenha sido bom para vocês. Até uma próxima aula e tchau!